Queridos, semana passada nós estivemos ministrando algumas coisas e eu queria muito que essa luz fosse bem forte. Meus olhos. Algumas coisas são assim, né? Tem coisas que quando você fala, está faltando algo muito importante. Amém. Obrigada, Senhor. E aí, queridos, na semana passada eu queria muito compartilhar alguns versículos das Escrituras para que a gente reforce aquilo que nós estamos ouvindo. E para muitos de nós aqui numa caminhada com o Senhor, aqui eu estou vendo aqui só existe crentes velhos ou velhos crentes, não sei, você escolhe. Mas aqui a gente está vendo pessoas que estão na caminhada com o Senhor. E muitas vezes nós ouvimos algumas coisas e falamos, nossa, isso nós já sabemos, ou enfim. Mas o que nós precisamos, queridos, é que esses versículos, que a palavra de Deus, elas tomem em nós vida, cria em nós vida. Sabe quando a palavra cria vida e ela gera em nós frutos e que a gente seja transformado pela palavra de Deus. Por isso que nós precisamos abrir as Escrituras, por isso que nós precisamos ler esses versículos e nós precisamos meditar neles para que essas verdades sejam colocadas através do Espírito no nosso coração, no nosso espírito. Amém. Então, queridos, nós vamos lá. Nós abrimos em 1 Crônicas 28. Vamos dar só uma pincelada rapidinho. Nós estamos falando a respeito de obedecer, de conhecer e se relacionar com Deus, amém? E aqui em Crônicas, então, 28, lá no versículo 8 e 9, a gente estava falando e nós vimos nas Escrituras, quando Davi coloca todo o povo junto e ele fala com Salomão e ele dá uma ordem, ele dá um direcionamento para o povo de Deus, e ele fala assim, agora, portanto, versículo 8, 1 Crônicas 28, 8. Agora, portanto, com Deus, nossa testemunha, diante de todo o povo Israel, a comunidade do Senhor, eu lhes digo, tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que continue a possuir essa boa terra e deixem para seus filhos como herança permanente. E você, meu filho Salomão, aprenda a conhecer o Deus de seus antepassados, sirva-o com todo o coração e com a alma alegre. Sirva-o de todo o coração e com alma alegre, pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Então, querido, aqui nós vemos o desejo de Davi e não era de fazer ali o povo, dar para eles uma carga pesada, entende? Ele não queria falar assim, olha, vocês têm que obedecer a Deus e os seus mandamentos, porque eu estou mandando e porque eu sou o rei Davi e eu estou velho, mas vocês precisam saber que é isso que vocês querem, porque é isso que eu estou falando. Não era esse o coração de Davi. Davi estava falando isso porque o coração dele queimava pela presença de Deus. Davi falava isso porque ele queria deixar um legado sobre o povo de Israel, dizendo, olha, não existe outro Deus como o nosso Deus. Vocês vão construir um templo e a presença dele vai estar no meio de vocês. Mas para que isso aconteça, vocês precisam ter no coração de vocês obedecer ao Senhor Deus, obedecer. E aí ele fala para Salomão como uma autoridade que vai ali suceder a ele e como uma posição de governo que Salomão teria. Ele está falando, olha, Salomão, você precisa conhecer a Deus.
Conhecer a Deus. E nós sabemos, né, queridos, que a autoridade, ela serve de referência e de testemunho. Quantos aqui são pais e mães? Né? Quantos aqui têm uma posição de chefia dentro do seu trabalho? Liderança. Nós estamos falando com todo mundo, é uma coisa ou outra. O que acontece? Num sistema de hierarquia, num sistema de comando, quando você exerce uma função em que você delibera, em que você organiza, direciona, se você não é referência, as coisas não andam. Sejam dentro da sua casa, seja numa empresa, seja onde você for, se você tem ali uma posição de referência e você é aquela pessoa que fala para fazer, mas não faz, a sua palavra não tem menor efeito. É assim ou não é? Quando você fala, as pessoas dão risada, falam, o que esse cara está falando? Dá risada por trás. Então, queridos, quando Davi se refere a Salomão, Davi está falando, olha, você é uma referência, você é uma autoridade. E a partir de você, as pessoas precisam conhecer a Deus. A partir de nós, as pessoas precisam conhecer a Deus. Então é algo que vai acontecer primeiro em mim, em nós. E depois, isso vai ser de uma forma natural. Nós vamos estar cheios da presença do Senhor, amando ao Senhor, conhecendo a Deus e sendo... nós teremos assim, vendo o Senhor com a beleza dEle. E isso vai nos tomar de uma forma tão poderosa que nós não vamos ter outra escolha. Da nossa boca vai fluir rios de água viva, porque nós estaremos conhecendo ao Senhor Jesus. E isso acontece de uma forma natural e como consequência. Conhecer a Deus era a ênfase de Davi, e ele deixa isso como um legado. E aí nós falamos um pouquinho sobre isso, conhecer, obedecer. E nós falamos também, importante, em Romanos 12:1, que vai falar, olha... nós precisamos nos oferecer ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável. E isso precisa estar dentro do nosso espírito. Quando nós lemos essa escritura, esse versículo, Paulo está falando para o povo, olha, vocês precisam se apresentar ao Senhor como sacrifício. Nós temos a figura de Isaac. Quando Abraão ofereceu ele ao Senhor, ele estava fazendo aquilo e ele fez aquilo por amor e com fé no seu coração. E ele entregou aquilo que ele tinha. E sabe, queridos, hoje nós somos o sacrifício vivo do Senhor. E se nós não tivermos um tipo de vida, de obediência, de amor ao Senhor, esse versículo não vai fazer parte das nossas vidas. E isso é muito importante, porque depois vai seguindo ele e vai falar, olha, vocês, através da transformação da mente e pelo agir do Espírito Santo de Deus, vocês vão conhecer a vontade de Deus. Quem quer conhecer aqui a vontade de Deus? Você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Você precisa andar num caminho de obediência ao Senhor, no caminho de conhecer a Deus e se relacionar com Ele. E aí, à medida que nós estaremos fazendo isso, nós faremos isso como consequência. Nós vamos nos oferecer a Ele, morrendo para nós mesmos e vivendo para Ele. E isso, queridos, não vai ser algo custoso, não vai ser algo religioso, não vai ser algo que um líder ou um pastor vai falar, mas quando nós começarmos a aumentar o nosso nível de conhecimento e de intimidade com o Senhor, nós com certeza vamos nos apresentar a Ele por amor e querer morrer cada vez mais para nós mesmos e vivermos para o eterno, amém?
A palavra de Deus em Hebreus 11, no versículo 6, coloca aí rapidinho para mim, pastor. Hebreus 11, no versículo 6, vai dizer, abre aí, queridos. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Outras versões diz que Ele que se torna recompensador dos que os buscam. Olha aqui, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, você deseja se aproximar de Deus? Então você precisa fazer algo. Você precisa crer que Ele existe. Mas, pastora, eu creio, eu entreguei a minha vida, eu me batizei, eu tenho um ministério, olha, eu estou há tantos anos na igreja, eu sei que Ele existe. Querido, o Senhor quer se manifestar a nós. E nós precisamos entender que quando o Senhor vem trazendo sobre nós uma revelação poderosa, maior, a concepção da existência do Senhor, ela vai se tornar muito maior. Coloca aqui, pastor, para mim, por favor, de novo. Nós vamos ter a percepção e a certeza no nosso espírito que o nosso Deus existe. E muito mais do que Ele existe, Ele está vivo e soberano. E Ele está agora mesmo no trono da glória, majestoso, como nós cantamos aqui. Santo, santo, santo. E a Bíblia diz que Ele traz a recompensa para aqueles que o buscam. Existe recompensa para a nossa fé. Existe recompensa para a nossa obediência. Será que o Senhor, Ele sabe recompensar? O que vocês acham? Será que o nosso Deus é justo e fiel e tão amoroso para nos recompensar? Sim, queridos, Ele é. E a palavra de Deus diz que Ele tem recompensas para a nossa obediência. Aleluia! Aleluia! Queridos, eu quero falar com vocês aqui alguns aspectos de conhecer a Deus. Nós podemos conhecer a Deus através da sua criação. Se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 1, no versículo 1. Queridos, aleluia. A palavra diz que no princípio Deus criou os céus e a terra sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então, queridos, nós conhecemos Deus. Talvez a primeira coisa que nós começamos a conhecer Deus é como nós entendemos como todas as coisas começaram. Nós olhamos para a criação e talvez esse seja o primeiro aspecto do nosso conhecimento a Deus. Quando nós vamos nas Escrituras e nós abrimos o primeiro livro, no primeiro versículo, nós olhamos que aqui existia um Deus, lá no princípio de todas as coisas, e Ele fez todas as coisas. No versículo 25 vai falar que tudo que Ele fez era bom. No versículo 26 vai falar que o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus estão juntos e eles veem todas as coisas que foram criadas e eles falam, olha, agora nós vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Então, queridos,
Quando nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a nós mesmos. E nós vemos aqui que de uma forma maravilhosa o Senhor nos criou. E eu não quero que você ouça isso como uma palavra normal de novo, mas nós precisamos que isso entre dentro do nosso espírito. E sabe por quê? Porque muitas das vezes na nossa caminhada com o Senhor, Satanás vai trazer sobre nós mentiras de quem nós somos. E não pense que isso não vai acontecer com você, porque facilmente Satanás mente. Aliás, ele faz isso o tempo todo. E o que mais ele quer é que você perca a sua identidade em quem você é em Cristo. E você é filho, e você foi formado no coração de Deus. E Ele fez você com a imagem que Ele é. Você já parou para pensar que quando nós estivermos na eternidade com o Senhor, nós vamos olhar para Deus e a palavra diz que Ele tem a nossa imagem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos a semelhança deles. Então, Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo são como nós somos. Isso é algo muito bom, querido. Isso é o começo de todas as coisas para nós conhecermos a Deus. Nós sabermos que dentro de todas as coisas que Ele fez, Ele não fez você como uma árvore, Ele não fez como um passarinho bonito, Ele não fez você como um sei lá o quê. Ele te deu a semelhança dEle. Ele te deu quem Ele é, por dentro e por fora, para você viver tudo aquilo que Deus tem para te dar. Os animais, eles têm uma linguagem dele, embora muitas pessoas achem que os cachorros falam e entendem que nem a gente, que os bichos agora têm tudo que a gente tem, mais um pouco. Tudo isso é bom e ok, é para você cuidar, mas por favor, não vai querer que um animal tenha a mesma linguagem de nós. Sabe por quê? Que o Senhor nos deu para nós uma linguagem, e essa linguagem é de alguém que é semelhante a Ele. Então, por favor, nós precisamos conhecer a linguagem que nós temos como semelhança dEle. Você não é de qualquer espécie, você foi feito como Ele é, para que você ouça o que Ele fala de uma forma compreensível, para que você fale com Ele na mesma linguagem, a semelhança de quem Deus é. Gênesis 2, por favor, versículo 16 e 17. Sim, nós vamos ver aqui que o que aconteceu, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e tomar conta dele, mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Então, dentro da criação, nós vemos que houve um rompimento. Aqui, nós vamos ver que o Senhor dá uma ordem: olha, vocês não comam. E nós sabemos o que aconteceu. O homem, a criação, foi lá e comeu. E o que aconteceu ali foi rompida a ligação que nós tínhamos com Deus. Nós somos afastados do Senhor. E por isso, o Senhor Deus mandou o seu Filho. Então, queridos, nós somos religados com Deus através de Jesus. O que eu quero dizer para você é o seguinte: antes nós não tínhamos isso. Nós não tínhamos o Senhor Jesus. Quando nós recebemos o Senhor Jesus na nossa vida, quando nós dizemos sim para Ele e falamos: Senhor Deus, o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é o Deus da minha salvação, e eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Eu declaro que Tu és o meu Deus, o meu Senhor.
Nesse momento, queridos, aquilo que aconteceu na criação, de uma forma individual na sua vida, há algo religado. E nós começamos a ter intimidade com o Senhor. Queridos, nós podemos conhecer ao Senhor Jesus hoje, por causa do Filho, por causa de Jesus, nós podemos conhecer a Deus. Nós podemos conhecer a Deus por causa de Jesus. Mas eu já sei disso. Então, nós precisamos parar para pensar o que está acontecendo com as nossas vidas. E não só com as nossas vidas, muitas vezes, mas com a nossa cidade, com o nosso país. Nós sabemos que nós somos um país aqui que está sendo conhecido como um povo cristão. E que diferença nós estamos fazendo, queridos? Que diferença a minha casa está fazendo para essa cidade? Será que o nível que eu tenho de conhecimento de Deus está transformando primeiro a minha casa e está transformando os ambientes em que nós estamos? Nós precisamos abrir o nosso coração e entender. Nós estamos ligados com Deus por Jesus. Nós temos o acesso ao conhecimento, queridos. E isso é uma verdade para nós. Nós podemos conhecer a Deus através da sua palavra. Por favor, abre em 2 Timóteo 1, 13 e 14. Vamos abrir aqui. Primeira Timóteo, desculpa, eu falei primeiro ou segundo? Segunda. 2 Timóteo 1, 13 e 14. Conhecendo a Deus através da sua palavra. Diz assim: apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Aqui, o que acontece? O apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo. Paulo faz uma carta especialmente dirigida ao seu discípulo Timóteo, alguém que está intimamente ligado com Deus e alguém que está intimamente ligado ao ensino de Paulo. E aí Paulo fala, olha, faça como você aprendeu comigo, guarde a verdade, guarde a palavra, pelo poder do Espírito Santo que habita em você, guarde a palavra. Nós conhecemos a Deus, queridos, através das Escrituras. Não tem outra fórmula. Em 2 Timóteo 3, é só você virar a página, 3, 16 e 17. Vai falar, toda a Escritura é inspirada por quem? Por Deus. E é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. A palavra de Deus, ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Aqui a palavra de Deus está falando da importância das Escrituras. Está dizendo, a primeira coisa, que, olha, ela é inspirada por Deus. Através da palavra de Deus, nós vamos colocar as coisas em ordem. Através da palavra de Deus, nós vamos ser dirigidos e instruídos. Nós vamos conhecer a Deus. Nós vamos estar sendo voltados a obedecer ao Senhor por causa de ouvir a palavra, de meditar nas Escrituras.
Escrituras. Por isso é importante você ler a Escritura. Por isso é importante você abrir a Bíblia e ler as Escrituras e ler aquele versículo 5, 10 vezes. E aquele versículo que você está lendo vai começar a criar vida, como nós falamos. Aquilo vai criar um rema dentro do seu coração. E o Espírito Santo de Deus vai nos transformando através do poder das Escrituras. Ela nos corrige quando estamos errados. É a palavra de Deus que nos norteia. E por que nós estamos falando isso? Porque isso precisa ser vida na minha vida, isso precisa ser uma verdade para nós. Nós não mais podemos ser crentes, aqueles crentes que falam, olha, eu sou crente, mas não vivem a palavra. A palavra de Deus precisa e deve ser obedecida. Ela é a verdade que nos liberta. E obedecer a Deus é uma ordem. Uma ordem. Amém, queridos? Romanos 1:16. Aleluia. Aleluia. Sabe o que acontece, queridos? Quando nós vamos olhando esses versículos, vamos meditando nas Escrituras, o Espírito Santo de Deus vai trazendo para nós depois a lembrança disso. Você entende? Nós precisamos ler e meditar nos versículos. Romanos 1:16 vai falar. Paulo está falando aqui aos romanos, pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. A palavra de Deus é o quê? Poder. A palavra de Deus é poder para transformar vidas. A palavra de Deus é poder. Você precisa de poder de Deus na sua casa, querido. Você precisa de poder de Deus no seu trabalho. Você precisa poder de Deus para criar os seus filhos. Você precisa poder de Deus no seu casamento. Você precisa poder de Deus nos seus relacionamentos. Então medite nas Escrituras, não tenha vergonha, medite nela, porque ela vai trazer salvação para você, ela vai trazer vida para você, para todas as áreas da nossa vida. O poder de Deus que está disponível para nós nas Escrituras é o que vai trazer para nós salvação. Salvação. Nós fomos tremendamente alcançados pela graça do Senhor. Sim, nós fomos alcançados pelo amor de Cristo. Ele deixou para nós a sua palavra, para que nós tivéssemos poder, para que fôssemos encorajados nela. E isso é maravilhoso. Conhecendo a Deus através de Jesus. Outro aspecto de conhecermos a Deus. Queridos, Jesus... A revelação mais clara e direta de Deus vem através do Filho Jesus. O Senhor Jesus. Nele nós conhecemos o Pai. Quando Deus nos deu Jesus, Ele quis mostrar para nós a revelação perfeita de quem Ele é. A revelação mais clara e perfeita de Deus está no Filho. O amor de Deus foi manifestado no Filho. A graça de Deus e a misericórdia de Deus para nós foi manifestada no Filho. Nós somos libertos através do Filho. Nós conhecemos o amor de Deus através do Filho. Nós fomos criados através do Filho.
Então, para conhecermos ao Senhor Deus, para conhecermos aquilo que o Senhor tem guardado para nós, para conhecermos o Senhor, precisamos passar pelo Filho. E a palavra de Deus diz que o Filho manifesta tudo que está no Pai. Vamos abrir em João 1. João 1, 1 a 5. No princípio, aquele que a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, por meio de Jesus, Deus criou todas as coisas. E sem ele nada foi criado. Aquele que a palavra possui a vida e a vida trouxe a luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Aleluia! Jesus estava no princípio com Deus. Eles sempre permaneceram juntos, a Trindade maravilhosa. No princípio, aquele que a palavra já existia. E ele trouxe a luz, Jesus é a luz que brilha na escuridão. Conhecer a Jesus, conhecer Jesus, conhecer a Senhor Jesus, obedecer ao Senhor, conhecer Jesus, ter comunhão com Ele. Se nós nos lembrarmos das Escrituras, nós vamos ver que lá na criação mesmo, tudo maravilhoso, tudo demonstrava a glória de Deus na criação. Satanás se moveu o coração do homem para pecar contra Deus. Mas o Senhor Deus trouxe uma promessa para a humanidade. O Senhor trouxe uma promessa para aqueles que creem nele. E o Senhor Deus falou: olha, da mulher vai nascer aquele que pisará a cabeça da serpente. Jesus, a partir dali, Jesus foi manifesto a nós. E ele precisa ser conhecido. Aquele que nos trouxe vida, aquele que limpou os nossos pecados, que nos libertou da escravidão do pecado. Nós precisamos conhecer esse Jesus, não de uma maneira religiosa, queridos. Não, queridos, tudo aquilo que nós já vivemos até agora não vai mais ser, como que eu posso falar? Suficiente, amar, para aquilo que Deus tem para nós. Nós somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que nós conhecemos, pelas experiências que nós tivemos com Ele. Quantas experiências você teve na caminhada com o Senhor, queridos? Quantas vezes você já sentiu o amor dele pela sua vida, pela sua família, pelos seus filhos? Quantas vezes você experimentou da providência do Senhor? Quantas vezes você orou e sentiu a voz do Senhor falando no seu coração e isso te aqueceu, te trouxe fé? Mas eu quero dizer para você que aquilo que nós recebemos do Senhor foi bom, mas Ele tem coisas mais profundas e maiores para ser reveladas no meu coração e no seu coração. Por favor, ouça isso com os olhos, com seus ouvidos espirituais. O Senhor tem muito mais para se manifestar a nós. O Senhor tem muito mais para fazer nas nossas vidas. Nós precisamos disso, queridos. João 1, 12 a 14. Mas a todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem
Filho de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Sim, nasceram de Deus. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós, Jesus. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Em João 14, 9, você não precisa ler, vai estar falando assim: quem me vê, vê ao Pai. Então, quando nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos ao Pai. Nós conhecemos o Pai através do Filho. João 14, 3, João 17, 3. Amém. A vida eterna é isto: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Isso precisa estar forte no nosso coração. Nós precisamos orar esse versículo. Nós precisamos fazer isso aqui ser uma verdade para nós. Isso aqui é a oração que Jesus fez ao Pai antes de ser crucificado. O Senhor Jesus vai ao Pai e fala: olha, eles precisam me conhecer. Senhor, que eles sejam um contigo, assim como eu sou, Pai. Essa foi a oração que Jesus fez a nosso respeito, para que nós conhecêssemos a Ele. Para que a relação que existe entre o Pai e o Filho, que nós tivéssemos também. Essa foi a oração de Jesus ao nosso respeito. Então, queridos, nós precisamos orar isso. E eu quero falar para você, isso vai ser como uma bomba. Quando nós começarmos a orar isso e falar: Senhor Jesus, o Senhor fez uma oração ao Pai, e eu quero replicar essa oração, debaixo do mesmo Espírito que estava sobre ti, que está sobre mim, o Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, faça-me ter a mesma comunhão que vocês têm. Eu quero ser participante do seu coração com o Pai. Eu quero vivenciar as suas alegrias e tudo que está no teu coração. Eu quero vivenciar, Senhor, aquilo que está no teu coração. Ah, Senhor, eu quero conhecer quais são as suas alegrias, as suas tristezas. Eu quero conhecer e ter intimidade contigo. Eu quero entrar nesse relacionamento do Pai e do Filho. Eu quero viver a grandeza do poder de Deus e do conhecimento da verdade que existe entre vocês. Orar isso, queridos, desejar isso com todo o coração. Vocês estão entendendo? Conhecendo a Deus através do Espírito Santo de Deus. Em João 16, 13. Aqui nós estamos falando e nós estamos lendo vários versículos que nós podemos orar eles depois, queridos. Nós podemos orar eles depois e clamarmos ao Senhor para que Ele derrame fome e sede no nosso espírito, para que nós sejamos filhos verdadeiros que creem no Senhor e que vivem debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Em João, então, 16, 13. Deixa eu achar aqui. Aleluia. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. O Espírito Santo de Deus é a peça fundamental para nós conhecermos ao Senhor. Ele nos guiará às verdades do Senhor. A verdade é uma só. Ele nos conduzirá à verdade.
E o Espírito Santo não falará a si mesmo, mas não falará de si mesmo, por si mesmo, mas nos dirá o que ouviu. E ele vai nos anunciar das coisas que haverão ainda de acontecer. Através do Espírito Santo de Deus, nós vamos conhecer ao Senhor. A palavra de Deus está dizendo, Ele vai nos conduzir a toda a verdade. Fala toda comigo. Toda é um pouco? É uma parte? Toda. O Espírito Santo nos conduzirá a toda a verdade. A pergunta que eu preciso fazer para mim é: quanto da verdade de Deus eu conheço? Quanto da verdade de Deus eu conheço? Quanto isso tem afetado a minha vida e tem me transformado? Isso aqui nós podemos orar, queridos. Falar, Espírito Santo, a tua palavra que o Senhor diz que o Espírito Santo me conduzirá a toda a verdade. E eu quero ser conduzida nisso, Senhor. Nós precisamos disso. João 14, 26. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele ensinará todas as coisas. Ele também vai ensinar o quê? Todas. Todas, olha toda de novo aqui. Ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo. Agora eu vou falar para vocês, como que o Espírito Santo vai lembrar de alguma coisa que nós não sabemos? Você quer usar o Espírito Santo como um aplicativo? Espírito Santo, agora eu quero que você me fale o que eu devo fazer no meu trabalho. Como que eu devo fazer, Espírito Santo? Vai, me fala aqui. Você faz orações, nós fazemos muitas vezes orações diante do Senhor, sem entender muitas vezes o contexto daquilo que nós estamos falando, dos versículos, da palavra de Deus. Temos uma vida superficial e nós queremos que as coisas aconteçam. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo vai me fazer lembrar. E se nós não podemos nos lembrar, queridos, daquilo que nós não conhecemos. Você não se lembra daquilo que você nunca viu, você não se lembra de alguma coisa que você não ouviu, ou que faz muito tempo que você viu ou ouviu. Essas verdades, elas precisam estar fresquinhas no nosso espírito, no nosso coração, meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite, meditarmos nas Escrituras, aí sim o Espírito Santo virá e nos fará lembrar. Mas para quem não tem vida com Deus, não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Por isso nós precisamos escolher a melhor parte. Nós precisamos escolher a melhor coisa que nos foi deixada para nós aqui nessa terra. Ter comunhão com o Espírito Santo, ter Ele como amigo, como conselheiro, como esse encorajador que nós falamos. Querer e desejar a presença do Espírito Santo, porque Ele é amável e querido, e porque Ele foi deixado para nós, para que nós nos acheguemos mais a Deus e para que fôssemos conduzidos no caminho. O Espírito Santo de Deus, o encorajador, nos ensinará todas as coisas. 1 Coríntios 2, 10 e 12, por favor. 1 Coríntios 2. Queria que todos lessem, todos.
Vamos lá. 1 Coríntios 2, 10 e 12. A 12. Bora? Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Aleluia! Aqui está dizendo que o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, ele vem para nos trazer as verdades de Deus. A Bíblia fala que quem pode conhecer intimamente a nós, senão o nosso próprio Espírito? Pois ele fala, o Espírito que está em Deus, ele vem até nós para revelar o coração de Deus. O Espírito Santo vem para nos revelar o coração de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o espírito desse mundo, para que conheçamos as maravilhas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, o Espírito Santo de Deus vai me revelar as maravilhas que estão no coração de Deus. E aí, sabe o que está acontecendo, queridos? Nós estamos ficando satisfeitos com as notícias, com os noticiários. Isso tem entrado no nosso coração. Muitos de nós ficamos tão preocupados. Isso diz respeito à nossa natureza. Mas a palavra de Deus diz que eu não posso andar segundo a minha natureza. Eu preciso andar no Espírito. O Espírito Santo de Deus que habita em mim, ele me deu um Espírito. E esse Espírito se comunica com o Pai. O Espírito, as verdades vêm dentro do meu espírito e eu não posso me satisfazer com as coisas deste mundo, com as notícias deste mundo, com aquilo que está acontecendo. Por mais sábia que uma pessoa possa ser, por mais inteligente que alguém possa ser, estudado, cheio de conhecimento, queridos, vem alguém e fala algumas coisas para nós e muitas vezes nós somos levados a crer nisso, pois a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, ele quer me revelar as verdades que estão em Deus e as coisas maravilhosas que nos foi dada gratuitamente. Nós não precisamos nos contentar com outras vozes, nós não precisamos ouvir outras pessoas, nós só precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos somente ouvir a voz do Espírito Santo de Deus nos conhecendo a verdade que está nele. O Espírito que está em Deus, não o Espírito que está no mundo. Em João 16, 7 e 8 fala, se eu não for, o Consolador não virá. E eu vou enviar ele a vocês. Vamos abrir aqui. João 16. João 16, 7 e 8. Jesus. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o Espírito, o encorajador, não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês.
Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. E do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Olha aqui no versículo 12. Há tanta coisa que eu ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. O versículo 12 está falando, Jesus está falando para os discípulos, olha, há tanta coisa que eu ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Ou seja, o Espírito Santo ainda não havia sido liberado. Mas, queridos, sabe qual que é a nossa realidade? Esse agora já foi. O Espírito Santo já está liberado para nós. Nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Então, queridos, nós podemos suportar aquilo que o Espírito tem para nos revelar. Nós podemos, queridos, nós podemos ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para ministrar aos nossos corações. Jesus estava falando aqui, olha, há muito que eu quero falar para vocês, mas vocês não vão suportar. Mas quando ele vier, e o Espírito Santo já veio, o Espírito Santo de Deus já veio, e ele foi deixado para nós, e ele está agindo nas nossas vidas. Nós só precisamos dar ouvidos à voz do Senhor e nos movermos debaixo do Espírito Santo de Deus, para que conheçamos ao Senhor, para que sejamos testemunhas nessa terra, para que possamos ter a nossa casa voltada aos pés do Senhor, para que sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que vão viver debaixo da autoridade e do poder do Senhor sobre a terra, que as nossas famílias vão conhecer Jesus através da nossa vida, não por aquilo que nós falamos, mas da forma como nós vivemos. Seremos testemunhas fiéis do Senhor. Então, nos lugares onde nós estivermos, esses lugares vão ser tomados pela glória do Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita em nós conduzirá outras pessoas à luz de Deus que está em nós. E nós precisamos viver isso, porque é isso que foi deixado sobre nós na terra. O Senhor Jesus foi para o Pai e Ele deixou o Espírito Santo e Ele nos deixou uma grande missão. Vocês precisam me obedecer, vocês precisam confiar em mim, vocês precisam se relacionar comigo, vocês precisam ter o Espírito Santo como aliado, porque eu voltarei, e quando eu voltar eu quero todos vocês comigo. E sabe de uma coisa, queridos, isso não é só para mim, não é para você. Existem pessoas na nossa família, existem pessoas no nosso círculo de convivência que precisam de Jesus, a nossa casa precisa ser afetada pelo poder do Espírito Santo, os nossos filhos precisam ser afetados pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos conhecer a obra do Espírito Santo que está sobre a terra. Isso é para nós, isso é para o povo de Deus. É isso que eu quero deixar para vocês. Eu queria ler esses versículos com vocês. Oh, Senhor. Oh, Senhor Jesus. O Senhor nos chamou para ter comunhão contigo. O Senhor nos chamou para a intimidade. O Senhor nos chamou para conhecer o teu coração. O Senhor quer nos falar coisas que os homens mais sábios dessa terra não entendem. O Senhor quer nos revelar as coisas que ainda vão acontecer, para que nós não sejamos confundidos nem enganados.
Sim, Senhor, eu sei que o Senhor quer se revelar a nós. O Senhor quer que a sua voz seja algo que nós sabemos identificar perfeitamente. E dizer, essa é a voz do meu Deus. Eu conheço a voz do meu Deus. E eu sei que é Ele quem está falando.